que não precisa ser crente, não precisa frequentar uma igreja, ou muito menos ser um obreiro, um pastor, um pregador, para conhecer alguma coisa acerca do Salmo 23, o Salmo do Pastor. Eu me lembro que quando era pequeno, nós íamos na casa da minha avó, porque minha avó gostava de reunir a família na Páscoa. E minha avó, de parte de pai, era católica, e o meu avô, por ser japonês, ele era budista. Então a minha avó, como católica tradicional, ela gostava de na Páscoa fazer aquela famosa bacalhoada. Então ela costumava chamar os filhos, as noras, os genros, os netos, e fazia, aquele almoço farto, abençoado. E quando eu chegava na casa da minha avó era costureira. E minha avó, como qualquer dona de casa, gostava de pano de pratos, de lençóis, na verdade, de toalhas. E todos os lençóis, toalhas, panos de prato da minha avó eram bordados. E os bordados desse pano de prata eram com o Salmo de número 23. Vou ficar sem o microfone, tá, pastor? Então, todos eles eram bordados com o Salmo de número 23. E você vê que ela não era crente, não era evangélica, não era católica praticante, era apenas católica de nome. Aí você olha para a rabeira traseira do caminhão, muitas das vezes eu vi também, na traseira do caminhão, da carreta, o Salmo de número 23. Pessoas costumam andar com a camisa, impressa também, Salmo 23. Os pintores, os grafiteiros, eles costumam fazer os seus grafites, as suas pinturas nos muros, nos prédios, e lá embaixo eles colocam lá: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu conheço pessoas fora da igreja que elas têm memorizado os 6 versículos do Salmo 23, ou seja, é memorizado. Eles conhecem de cabo a rabo o Salmo de número 23. A pergunta é: até que ponto isso é bom? Usar o Salmo 23 como um amuleto, usar o Salmo 23 assim também como o Salmo 91 como apenas um talismã. Não basta apenas memorizar o Salmo 23, não basta conhecer apenas o Salmo do pastor. Na verdade, o que nós temos que conhecer é o pastor do Salmo. Não basta conhecer apenas o Salmo do pastor, eu tenho que conhecer o pastor do Salmo 23. Glória ao nome de Jesus. Então o Salmo 23, como todo mundo já sabe, ele foi composto ou escrito por Davi. Há pelo menos 2 fases de Davi, a qual a Bíblia apresenta: o Davi antes do trono e o Davi depois do trono. O Salmo 23 foi escrito pelo Davi antes do trono. Por quê? Porque o dia que ele escreveu o Salmo 23 foi o dia em que ele estava na casa do seu pai Jessé. Jessé recebeu a visita do profeta, do juiz e do sacerdote Samuel. Samuel tinha uma missão naquele dia, de naquele dia ir até Belém de Judá. Já tinha o endereço, já tinha a casa, já tinha o nome do proprietário da casa que ele tinha que ir. Só que Deus ainda não tinha revelado qual homem que Samuel teria que ungir por ele em Israel. E a história todo mundo aqui já conhece. Jessé coloca aquilo que ele tem de melhor na sua casa diante de Samuel. Coloca o primeiro, coloca o segundo, coloca o terceiro. E Samuel, deixando-se levar pela aparência, pela força, pelo porte físico, pela estética, pela beleza do corpo, ele acha que é o primeiro, mas não é, o segundo, mas não é, o terceiro, mas não é,
e vai chegar uma hora que Deus vai dar um despertar em Samuel. Ele vai dizer: Samuel, você está, meu filho, 40 anos de crente, 50 anos como profeta e não aprendeu ainda, Samuel. Você está olhando para a aparência. E eu não olho, Samuel, para a aparência. Eu não olho para aquilo que está de fora. Eu olho para aquilo que está dentro, Samuel. E eu estou olhando para dentro do coração de cada um desses jovens e eu não estou enxergando a minha presença. Eu não estou enxergando comprometimento. Eu não estou enxergando Deus na vida deles. Então Deus é um Deus que não olha para a aparência, como eu disse. Deus, ele enxerga aquilo que está no íntimo, aquilo que está no oculto, no escondido, aquilo que está no mais profundo do coração do homem. Então Samuel pergunta: acabou-se os jovens? Acabou-se os mancebos? E aí Jessé do nada falou: ó, pode falar que não tem mais ninguém? Tem um menor, nem o nome ele fala, é o menor. E não está aqui, está lá no campo, está longe, está na malhada, está cuidando das minhas pequenas ovelhas. E talvez você não saiba, mas ovelhas malhadas naqueles dias eram ovelhas pobres, eram ovelhas desnutridas, eram ovelhas que estavam já 90% comprometidas a morrer. Ou seja, era uma ovelha que não tinha serventia. Olha só a situação que Davi estava. Nem da elite das ovelhas de Jessé ele estava cuidando. Ou seja, estava cuidando de ovelhas que já estavam condenadas à morte. Mas estava lá Davi. As ovelhas não tinham mais importância, significado nenhum para ninguém, mas Davi estava lá cuidando delas. Estavam raquíticas, anêmicas, doentes, condenadas à morte, mas Davi estava lá cuidando daquelas desamparadas ovelhas. Aí Deus olhou isso e disse: é esse tipo de gente que eu quero, é um tipo de rei desse que eu quero, que não vai se importar apenas com a lã e a gordura da ovelha, é alguém que vai cuidar, como diz o profeta Jeremias, da desamparada e da abandonada. Aí quando Davi é trazido à presença de Samuel e de Jessé, o Senhor bradou no coração de Samuel e disse: pode jogar óleo, pode ungir, porque está diante do Senhor o seu ungido. Glória a Deus. E a partir daquele dia, Davi passa a ser chamado o ungido do Senhor. E foi naquele dia que Davi compôs este salmo. Para quem não sabe, o livro de Salmos é conhecido como a cartilha de louvor. Nós também temos uma cartilha de louvor. Qual a nossa cartilha de louvor? A nossa harpa cristã. Então, quando a gente não vai cantar um louvor acústico, a gente que é pentecostal, na abertura do culto, como forma de abrir o culto de liturgia, quais os louvores que a gente canta? Os louvores da harpa. O judeu também tem a sua cartilha de louvor. Quando o judeu vai louvar, não é a nossa cartilha que ele vai pegar para louvar. Não é o louvor 15, não é o louvor 20, não é o louvor 3 que o pastor cantou aqui hoje, o 2. Então, quando o judeu sente a necessidade de louvar a Deus, ele vai pegar o livro dos Salmos. Porque os Salmos é o hinário oficial de Israel. E por incrível que pareça, 95% dos Salmos que estão aqui, todos eles foram escritos em momentos de dificuldade. Isso aqui confronta a nossa realidade de hoje, sabe por quê? Porque a gente tem o costume de cantar, às vezes só quando as coisas vão bem. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, lá na Penha, e quando chegou o final do expediente, um colega de trabalho foi chamado no RH. E ficou aquela curiosidade entre os peões: será que foi mandado embora? O que aconteceu? Mas como estava na hora de ir embora, cada um pegou sua mochila e foi embora. No dia seguinte, na hora de bater o cartão, esse rapaz que no dia anterior foi chamado no RH, ele estava lá. E ele chegou no trabalho
cantarolando, feliz. Aí se descobriu que ele tinha recebido um aumento de salário.